mensagem dessa noite, a gente vai dar seguimento àquela série de mensagens acerca do livro Fundamentos da Fé Cristã, né? Um livro que está sendo lido no GFCM, que são os grupos de familiar de cuidado mútuo. Hoje, aqui nas mensagens, a gente vai abrir o volume 3, né? A lição 1, que fala, o tema da lição 1 é Deus, é a parte 1, e vai falar hoje sobre o Espírito processado. Então a gente vai ver alguns aspectos do Espírito, de forma que a gente possa ser encorajado a desfrutar mais do Senhor, né? Para começar, eu queria ler com os irmãos João, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. João capítulo 1, do versículo 1 até o 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Desses trechos todos, o versículo que eu quero destacar é João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, isso aqui são aspectos básicos, fundamentais da vida cristã, da vida da igreja. Todos aqueles que creram no Senhor passaram a ser filhos de Deus, né? Receberam ali o Espírito e passaram a ser filhos de Deus. Aí no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então todos esses não nasceram de sangue e carne, mas sim ali do Espírito, da vontade de Deus. Amém? Então todos aqueles que creram no Senhor, receberam a vida do Senhor e passaram a ser filhos de Deus. A partir desse momento que há um nascimento, quando um bebê nasce, quando uma criança nasce, ela precisa o quê? Precisa começar a se desenvolver, precisa ter que começar a amadurecer, a crescer. Assim é também na vida espiritual. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a vida de Deus, e essa vida precisa ser desenvolvida dentro de cada um de nós, né? E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro fala acerca de como devemos buscar o Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, né? Então, quando a gente recebe a vida do Senhor, a gente precisa o quê? Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E aqui a gente começa a considerar esses versículos dentro do nosso viver cristão, né? Essa semana, orando acerca desses versículos, aí eu tive o seguinte sentimento. Eu fiz um paralelo em relação ao nascimento de uma pessoa fisicamente, né? E me veio à cabeça o nascimento mais próximo que eu vi, né? Que foi dos meus filhos.
e me veio a minha primeira filha, a Aline, quando ela nasceu. Eu me recordo que quando ela nasceu, ali no início, não dava muito trabalho. Ela nasceu e não dava, nas primeiras horas foram fenomenais, porque quando ela acordava, eu me recordo que eu colocava a mão em cima dela e falava assim: papai está aqui, Aline, papai está aqui, acalma. Ela acalmava e dormia. Só que foram passando as horas, e ela começou a chorar com mais força. E eu falava: papai, Aline, papai está aqui. Só que ela não acalmava, continuava chorando. Ela queria comer, ela queria o leite da mãe. Só que tinha uma dificuldade de tomar o leite da mãe. No início a gente não tinha experiência de como criar um filho. Então não é tão simples como parece amamentar uma criança, né? E aí eu fiquei sabendo ali na maternidade que quando a criança nasce, ela tem um resquício, um resíduo ainda do alimento que tinha na barriga da mãe. Então nas primeiras horas ali, ela não sente tanta fome. Então é mais fácil acalmá-la, porque ela está ali suprida, né? O que eu quero falar em relação ao aspecto espiritual? Irmãos, quando a gente crê no Senhor, quando a gente recebe do Senhor, a gente fica muito eufórico. A vida entra, a gente fica alegre. Fica ali, é uma euforia muito grande. Mas se a gente não se alimentar da palavra do Senhor, aí essa alegria vai diminuindo, porque o Espírito não está entrando, o alimento espiritual não está entrando. Então vem os problemas, vem as dificuldades, a gente começa muitas vezes a desencorajar de buscar o Senhor. Então é importante, crer no Senhor, começa a buscar a palavra do Senhor. E aqui Pedro fala, por que Pedro fala? Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Por que assim, ele fala leite espiritual, mas antes ele fala genuíno. Genuíno é o leite puro. É o leite puro, o leite espiritual puro. Para que possa ter crescimento, né? Para que tenha a experiência de que o Senhor é bondoso. E aí eu também lembrei desse episódio do nascimento da minha filha. Eu recordo que como não conseguia amamentar e a gente não conseguia dormir, ela chorava muito. Aí a gente, é inocente, né, não entende as coisas, a gente decidiu dar aquele complemento, o leite que não era o leite materno na hora, né? E acho que uma enfermeira que não entendia muito deixou a gente dar, e eu dei bastante leite que não era puro, não era o natural ali, e era semelhante, mas não era o leite da mãe no momento. O que aconteceu? Pela fragilidade dela, ela começou a ter cólicas. E aí a outra enfermeira falou: olha, é porque não pode dar dessa forma esse leite, é um complemento, é uma porção limitada. Então a gente deu ali, ela dormiu no momento, a gente ficou tranquilo, mas depois veio a cólica e veio ali, porque a gente não deu o genuíno leite materno naquele momento, e não deu na quantidade, na porção certa. E espiritualmente falando, irmãos, por mais que muitas vezes seja a palavra, nós precisamos buscar o genuíno leite espiritual, a genuína palavra de Deus, aquela palavra que realmente nos faz crescer em vida, aquela palavra que nos faz fazer a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? A pregação do Evangelho. A vontade de Deus é que nós cresçamos para poder expressar o Senhor onde nós estivermos, né? Então esse livro, Os Fundamentos da Fé Cristã, eles nos levam a ter uma clareza do que é necessário para a gente poder crescer em vida, para a gente amadurecer. Mas é sempre bom, quando a gente tocar nesses livros, tocar no Espírito, tocar na vida, para que a gente possa extrair dele o genuíno leite espiritual. Amém? Então, tocando no assunto do Espírito, esse livro, ele traz vários nomes, né, dados ao Espírito, embora na essência o Espírito é o mesmo, mas ele se manifesta de várias formas na Bíblia, né? E a primeira forma que ele se manifesta está em Gênesis, logo no início, Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui a primeira parte da Bíblia, aqui que aparece o nome Espírito. E aqui se tratava do Espírito de Deus. O Espírito de Deus aqui, ele está ligado à criação, né? Através do Espírito de Deus, da palavra de Deus, as coisas foram sendo criadas. E aí no Antigo Testamento também aparece o Espírito do Senhor, que também é o Espírito de Jeová, que traz o Espírito na forma da relação de Deus com o homem. E aí a gente vai ler alguns trechos dessas passagens para que a gente possa extrair vida e extrair também alguns pontos importantes para o nosso viver espiritual. Está em Juízes, primeiro versículo que a gente vai ler, Juízes capítulo 3.
Juízes, capítulo 3, versículos... Só um minutinho. Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo... Vamos ler primeiro o versículo 9 até o 10. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. O Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então aqui, a importância que eu quero encorajar os irmãos, esse aqui é um versículo citado no livro, em relação a um momento em que teve aqui a relação de Deus com o homem, quando o Espírito do Senhor ali ajudou Otiniel a libertar o povo de Israel. Mas é bom quando a gente também pegar esses versículos, a gente ler o contexto do que está na Bíblia, né? E me ajudou muito ler esse contexto, porque surgiu, por um lado veio como um alerta, e por outro lado também eu louvei ao Senhor pela vida da igreja, porque a vida da igreja está nos guardando de muitos perigos que já aconteceram com o povo de Deus, né? Então o contexto desse texto, né? Em Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6, aqui tem a morte de Josué, né? Versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então aqui tinha Josué, os anciãos mais velhos, que viram todas as obras que o Senhor fez ao povo de Israel, né? Versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Então qual é o alerta? Aqui teve Josué e os anciãos ali mais velhos, né? Eles viram o que o Senhor tinha feito ao povo de Israel, então eles serviam ao Senhor. Mas depois veio uma geração que não viram os feitos pelo Senhor. E nessa época devia ser bem complicado, porque a gente não tinha muitos registros históricos, não tinha gravação de mensagem, gravação de vídeos, né? Não tinha mensagem no YouTube. Então aqui eles não viram os feitos pelo Senhor e esqueceram do Senhor e começaram a servir a outros ídolos. Claro que depois aqui na parte de Otiniel, né, se levantou, né, aqui no versículo 7 do capítulo 3, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Aí depois daquela passagem que eu li, né, clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador. E aí eles foram libertos, né, ficaram 40 anos ali em paz. Depois o Otiniel faleceu e voltaram a cair de novo. Então aquela história de Israel, né? Vem uma geração que esquece do Senhor e vai caindo. Mas o que serviu de alerta para mim, por que eu disse que louvo a vida da igreja por isso? Primeiro ponto, eu já falei em outras mensagens, mas vou repetir, eu sempre me preocupei com as gerações que estão vindo após nós, né? Porque nós estamos numa faixa de idade que nós já tivemos muitas experiências com o Senhor. Não que nós não precisamos ter mais experiência, a gente precisa ter, a nossa experiência com o Senhor tem que ser a cada dia renovada. Mas graças ao Senhor a gente pode ter experiências de oração, de se esvaziar, de ver realmente o Senhor fazendo milagres na nossa vida. E esses milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas, faz com que a nossa fé se solidifique no Senhor, né? Quando eu vi querendo ler e orar, me faz crescer. Eu me lembrava como eu ia assim, pesado para a faculdade, carregado, mas eu tinha esses hinos, tinha essa palavra que me dava força
para poder servir o Senhor, para poder não me desviar num ambiente tão hostil, num ambiente tão pesado. Né? Ali o Senhor me dava força para poder perseverar. E essa experiência com o Senhor ia solidificando a nossa fé. Depois vem várias experiências de emprego, de pregação do Evangelho, né? de muita tribulação. Isso vai solidificando a nossa fé. Mas eu sempre tive uma preocupação com a geração que são os nossos filhos. Essa geração mais jovem que está chegando. Porque já estão nascendo no lar cristão e por um lado é um guardar. Mas por outro lado eles não podem se basear na experiência dos pais. Né? Eles precisam crer no Senhor de coração. Eles precisam ter suas experiências com o Senhor. Eles precisam pregar o Evangelho. Eles precisam ter experiências de fé. De fé. E por isso que eu falei que eu louvo a vida da igreja por isso, porque todas as eras, as épocas da vida da igreja, em que surgem encargos, surgem ferramentas, é para que a gente possa pregar o Evangelho. Né? E hoje nós estamos com ferramentas fantásticas para que os nossos filhos, nossos jovens, possam ter e estão tendo experiências com o Senhor. O que está solidificando a fé deles. Né? No passado, se a gente só cuidasse deles, é certo a salinha, mas se ficar só na salinha, ali, cuidando, protegendo eles, como é que eles vão ter a experiência de fé deles? Porque a fé, ela é solidificada, ela é reforçada, ela é arraigada, principalmente nos momentos de tribulação. Naquele momento que a gente não tem saída, que a gente fala assim, acho que os irmãos tiveram essa comunhão, eu tinha uma comunhão com o Senhor assim, Senhor, não tenho o que fazer assim, agora só eu e você. Falei você, eu estava íntimo ali, Senhor, só eu e você agora, vamos ter que sair dessa. E o Senhor livrava. Então são experiências que às vezes é só a gente e o Senhor permite situações que ninguém vai ajudar. O Senhor permite situações que a igreja pode apenas orar. O Senhor permite situações que é só a gente e o Senhor. E nessas situações é que a nossa fé ela é solidificada. Então quando as crianças hoje podem fazer grito de guerra, tem a casa de adolescentes agora, né? Eu falei só com a Jane, acho que não falei com ninguém mais. Porque hoje, quando a gente começou a reunir alguns anos atrás, a gente se deparou com uma pilha de livros, né? Porque tinham muitos livros lançados antigamente que para a gente poder se constituir, a gente tinha que ler muitos livros, né? E hoje, por consequência da evolução da tecnologia, até do ritmo dos jovens, é difícil você pegar e ver um jovem lendo ali um livro, né? É difícil você pegar um livro desse tamanho, por exemplo, e ler todo ele. Acontece, mas é difícil, porque eles não têm muita paciência com leitura. E aí, quando eu fiquei sabendo que os jovens estão fazendo transcrição, estão depositando ali as perguntas, né, sobre fundamentos da fé cristã, irmãos, é a melhor forma de um jovem hoje se constituir. Eu louvei o Senhor, porque a gente vê que é o Espírito agindo, para que os jovens de hoje possam se constituir. E por isso que eu louvo o Senhor, porque não vai acontecer conosco, em nome do Senhor, como aconteceu com o povo de Israel, a geração anterior esquecer de Deus, porque a geração anterior a nós está hoje se constituindo da palavra de Deus, né? Amém? Vamos continuar outra passagem em que cita aqui a questão do Espírito do Senhor, está em Juízes, capítulo 14, do versículo 6. Amém, Senhor Jesus. Juízes, capítulo 14. Aqui fala sobre Sansão, quando o Espírito do Senhor agiu com o rei de Sansão, que é bom a gente ler para poder constituir também essa passagem. Vou ler Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Então aqui a gente vê o Espírito do Senhor, e nessa época o Espírito do Senhor ele agia por meio das pessoas assim, né? Se apossava da pessoa, a pessoa ia lá, fazia algum milagre, né? Alguma coisa diferente, né? E aqui Sansão, através do Espírito do Senhor, pôde ali, né, acabar com o leão, através da força do Senhor. Então esses aqui são alguns trechos do Antigo Testamento, onde cita o Espírito, né? O Espírito de Deus em relação à criação, e o Espírito do Senhor em relação ao contato de Deus, a comunhão de Deus com o homem. E agora a gente vai se aprofundar na questão do Espírito no Novo Testamento, que aqui é que aparece o Espírito processado, né? Aquele Espírito, após a morte do Senhor,
né, com as características humanas para que possa nos conduzir. Então, no Novo Testamento, a primeira parte que aparece a questão do Espírito é em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ora, Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui é o Espírito Santo, aqui está sendo gerado a humanidade de Cristo, a humanidade do Senhor. Porque o Senhor, embora tenha aquela forma do pecado, né, a forma de homem, da carne, mas ele foi gerado do Espírito, o pecado não está nele, né? No versículo 19: mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então aqui aparece o Espírito Santo, que foi gerado ali através de Maria, gerou o Senhor com a humanidade do Senhor. Aí depois aparecem outros trechos em que mostra aqui outro aspecto do Espírito. Mas antes de entrar nesses outros aspectos do Espírito, eu queria falar um pouco acerca da promessa, acerca do que o próprio Senhor Jesus falou sobre o Espírito que os discípulos haviam de receber e que hoje todos que creem no Senhor recebem. Em João capítulo 7, versículo 37 e 39, João capítulo 7, versículo 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui ainda havia o Espírito que iria receber todos aqueles que crescem no Senhor, mas apenas após a glorificação do Senhor. Mas aqui o Senhor já falava: todos que crerem em mim vão receber o Espírito, e do seu interior fluirão rios de água viva. Então aqui o Senhor já está falando acerca do Espírito que iriam receber. E aí o Senhor aprofunda acerca do Espírito em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Esse aqui eu queria que a gente entrasse muito nesses versículos, desfrutasse muito deles, que é muito rico para a nossa vida espiritual. João capítulo 14, versículo 16. Aqui quando Jesus promete o outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O outro Consolador é o Espírito, que está para sempre conosco. Vocês creem que o Espírito está para sempre com vocês? Amém? Eu creio que o Espírito está sempre conosco. Aí eu lembro de uma mensagem que eu ouvi um tempo atrás também. Muitas vezes durante o nosso dia a gente esquece que o Espírito do Senhor está sempre conosco. Imagine, irmãos, o Espírito do Senhor sempre conosco. Por isso a gente tem que estar invocando o Senhor direto. Imagina quando a gente for sentar no sofá de casa e assistir televisão. Imagine, o Senhor está sempre conosco. O Senhor está ali vendo o que a gente está assistindo, vendo o que a gente está fazendo. Com as coisas que a gente fala, o Senhor está sempre conosco. O Senhor está vendo nossos procedimentos, as coisas que a gente fala. Então precisamos exercitar o Espírito para que o Senhor, mesmo vendo, Ele possa nos conduzir também a agir conforme o Espírito ordenar, né? Conforme o Senhor achar melhor. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Então aqui os discípulos conheciam porque o Senhor estava ali com eles, né? O Espírito estava com eles, mas ia entrar neles posteriormente. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros.
Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora, irmãos, começa uma parte que a gente tem que imergir, que a gente tem que ruminar. Aquele quem tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A maior prova de amor ao Senhor é guardar os seus mandamentos. É guardar a sua palavra. Se a gente quer provar que ama o Senhor, nós precisamos amar a sua palavra. No momento que a gente não ama, que a gente troca a palavra do Senhor por qualquer coisa, nesse momento a gente não está manifestando o nosso amor pelo Senhor. Precisamos ter esse coração de amar a palavra. Aí no versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, o Senhor foi mais claro, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu sempre falo isso, para mim, a maior prova de amor que a pessoa pode me dar é expressar o Senhor, é agir no Espírito. Às vezes falar só, eu te amo, é muito vago, meu sentimento, tá, irmãos? Tá? Tem gente que gosta de ouvir eu te amo, assim, meu sentimento é esse, expressar o Senhor, para mim, é uma prova de amor. E o Senhor, Ele fala isso, aquele que me ama, guarda a minha palavra, né? E aí eu louvo ao Senhor pela vida da igreja também, porque hoje nós estamos sendo levados aqui a guardar a palavra do Senhor. Mas aí o Senhor falou que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas hoje nós estamos guardando a palavra, sendo levados a guardar a palavra, não de uma forma a memorizar a palavra. Não quero criticar, mas tem alguns lugares que nós precisamos decorar os 10 mandamentos, precisamos decorar tais porções, precisamos memorizar. Memorizar é uma coisa, nós decoramos, mas não temos realidade do texto que nós estamos decorando, né? Agora, a gente guardar, a gente ruminar, a gente imergir, a palavra está entrando em cada um de nós, a palavra está sendo constituição de cada um de nós, e aí o homem espiritual aqui dentro, o Cristo que habita em cada um de nós, começa a crescer, começa a amadurecer, e à medida que vai crescendo e amadurecendo, nós começamos a praticar a palavra do Senhor, né? Então, irmãos, se levar isso daqui essa noite, eu já fico feliz assim. Prova de amor ao Senhor é o quê? Guardar a sua palavra. Senhor, eu te amo, então o que eu vou fazer? Vou guardar a sua palavra, vou imergir na sua palavra, vou orar, ler a sua palavra, né? E alimento para isso a gente tem, né? A gente tem muito alimento para isso, né? Então a gente pode desfrutar muito do Senhor acerca da palavra, né? Senhor Jesus, seguindo o versículo 25 e 26, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz nos dou, não vou lá dou, como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz do Senhor não é como a paz que o mundo dá, e aqui o Senhor fala no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, né? Então o Espírito, ele nos conduz a agir no Espírito, mas é importantíssimo que a gente tenha um depósito da palavra dentro de nós. Muitas vezes o Espírito nos conduz de uma forma excelente, de uma forma soberana, e a gente não entende como é que isso aconteceu, mas isso acontece primeiro porque o Senhor nos ama, mas também porque antes a gente se constituiu da palavra, né? Por isso que é bom a gente aproveitar a cada momento, cada instante,
Cada momento que tiver para poder fazer imersão, para poder buscar a palavra do Senhor, aproveite. Não deixe passar esse momento, porque lá na frente, em uma determinada situação, que você não consegue ali buscar, se você invocar o Senhor, o que está no seu depósito vai ser manifesto, e você vai ser conduzido pelo Espírito. Então muitas vezes não se preocupa se hoje não conseguiu, devido à correria, mas se ontem você buscou a palavra, ontem você guardou um bom depósito, o Espírito está contigo, invoca o Senhor que o Senhor vai te conduzindo. Então sempre aproveite cada situação para poder buscar o Senhor. Não deixe passar as situações. Não se considere incapaz, não se considere indigno. Apareceu a situação para buscar o Senhor, buscar a palavra, busque a palavra do Senhor. Amém? Aí em 1 João também, João fala acerca de ser conduzido pelo Espírito. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2, versículo... 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então nós temos a unção que nos ensina, e para que a gente não seja envergonhado na sua vinda, nós precisamos viver no Espírito. Quem ama o Senhor, quem guarda a palavra, quem vive no Espírito, não teme a vida do Senhor. Ele ama a vida do Senhor, ele quer a vida do Senhor. Quem ama a vida do Senhor, quem vive no Espírito, não tem medo da morte. Pelo menos não deveria ter medo da morte, né? Por quê? Porque o Senhor está com ele, o Senhor está suprindo ele. Então precisamos ter esse encargo. Então, para a gente tocar nesse espírito processado, o Senhor precisou passar ali pela morte, precisou sofrer na cruz, precisou vir como homem, passar por toda dificuldade, de sofrimento como homem, para que se tornasse o Espírito, para que hoje a gente pudesse receber essas bênçãos do Senhor, né? Senhor Jesus, lê mais um versículo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. É esse mesmo? Não, escrito na 2 Pedro, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Senhor Jesus, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então o Senhor, ele passou por todo um processo ali de morte, mesmo não tendo pecado, ele sofreu na cruz pelo pecado da humanidade, para que a gente hoje pudesse ter acesso a esse Espírito processado, todo inclusivo, que está em cada um de nós. E esse Espírito, ele tem todas as qualidades do Senhor. O Senhor conseguiu passar por esse sofrimento porque Ele é Deus. Mas se nós desfrutarmos desse Espírito, a gente pode passar também por esses sofrimentos. Basta a gente crer e buscar o Senhor. Quero ler um trecho do livro. Esse aqui é tão rico que eu achei melhor ler para ser fiel à palavra, né? Está no capítulo 11 do livro. Antes o Espírito de Deus era como água pura. Aqui se referindo ao chá. Aqui conta uma parte em que compara esse processo do Senhor com o chá. O chá primeiro é uma água pura que fervida, coloca-se ali o sachê, né, que junta com a água, e outras pessoas colocam açúcar ou adoçante, alguns outros condimentos ali para melhorar o chá.
Então o Senhor é isso, né? E eu quero ler esse parte, nosso aspecto do Espírito, né? Antes o Espírito de Deus era como a água pura, continha apenas o elemento da divindade. Com a encarnação do Senhor Jesus, porém, o elemento da humanidade foi infundido nele. Depois, os elementos do viver, o viver humano, sofrimento, crucificação, morte, ressurreição, ascensão e glorificação também foram infundidos nele. Assim como a água se torna chá, o Espírito Santo de Deus tornou-se o Espírito, infundindo com os elementos do processo pelo qual o Deus triuno passou. Graças a isso, hoje ele pode se tornar rios de água viva em nosso interior. Portanto, o Espírito não é outro Espírito, senão o mesmo, porém com mais elementos em si, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus. Então esse Espírito que está em nós hoje, que nós cremos, que nós recebemos, tem todas essas características que nos faz vencer essas barreiras, que nos faz passar por esses obstáculos. Então seja qual for o problema, seja qual for a situação, creia que tem um Espírito de Deus dentro de cada um de nós. E esse Espírito é que nos conduz. Paulo, o apóstolo Paulo, era um exemplo de um servo do Senhor que se deixava ser conduzido pelo Espírito, né? Aqui no livro tem uma passagem que eu quero tocar com os irmãos, que mostra muito bem a questão de ser conduzido pelo Espírito. Está em Atos 16, que nós precisamos tomar isso como modelo para o nosso viver cristão. Atos capítulo 16. Senhor Jesus, Atos 16, a partir do versículo 6. Senhor Jesus, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus não havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluindo que Deus nos havia chamado, tá? Havia chamado para lhes anunciar o Evangelho de Deus. Então aqui é uma situação clássica de ser conduzido pelo Espírito. No nosso viver espiritual, no nosso viver humano, a gente tem muita dificuldade em relação a tomar decisão. Porque é complicado você saber do futuro, né? Qual seria a melhor decisão. E no passado até fala dessa passagem, né? Primeiro, Paulo queria ir para a Ásia pregar o Evangelho, né? Ele foi para o plano A, vamos para a Ásia. Depois quis para a Bitínia, né? Seria um plano B, vamos para a Bitínia. Mas o Senhor não quis isso. O Senhor queria o plano C, Cristo, seguir o Senhor. Então a gente precisa hoje, no nosso viver diário, estar envolvido com esse Espírito, intermescado com o Espírito, para poder ser conduzido pelo Espírito, poder ser levado pelo Espírito a fazer as coisas conforme o Senhor quer, e não conforme a gente quer. E para isso a gente tem que estar em comunhão com o Senhor, tem que estar buscando o Senhor. Filipenses também no capítulo 1, mostra uma passagem de Paulo, capítulo 1, versículo 19 até o 21, Paulo falando, né? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Olha só, vou ler de novo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então ele estava numa maturidade que ele cria que o Senhor Jesus, o Espírito de Jesus, ia libertar ele, né, da situação. Versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então a gente anela chegar a esse estágio de Paulo, né? Paulo aqui tinha a plena convicção de que Cristo
Ali estava o guardando, estava o guiando, e ele não me preocupava mais em estar vivo ou não, estar morto, né? Porque para ele morrer, como é que é? Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o estágio de que ele estava plenamente certo de que serviu o Senhor, de que viveu para o Senhor, aproveitou as experiências e estava apto a ir para o Senhor, né? Então, aqui, isso é o que o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo faz com cada um de nós. Quem quer ter essa relação com o Senhor diz amém? Amém? Eu quero, irmãos. A gente tem que anelar ter essa experiência com o Senhor. Uma experiência de nada aqui na terra importar. E aí, eu também louvo ao Senhor pela palavra que a gente tem ouvido. Essa semana foi assim, a palavra do alimento diário foi muito rica, irmãos. Cada dia era um desfrute, era um encorajamento, porque o livro de Colossenses está nos levando a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto, a não se preocupar com as coisas aqui da terra. Aconteça o que aconteça aqui na terra, temos que olhar para o Senhor. Se a gente olhar para o Senhor e perceber que tudo que acontece aqui visa um propósito, que é a edificação da igreja, que é o nosso crescimento espiritual, as dificuldades a gente vê diferente. Há um momento de chegar a um ponto da gente não orar pedindo ao Senhor certas coisas, mas pedir apenas graça do Senhor. Senhor, independente do que aconteça hoje, Senhor, só te peço uma coisa, te peço graça, para que eu possa ver o Senhor em qualquer situação, para que eu possa ver o Senhor me conduzindo e me trabalhando e me aperfeiçoando, para que esse aperfeiçoamento possa gerar frutos de vida para a igreja, possa gerar a pregação do Evangelho, possa gerar fruto para as pessoas, né? E para a gente poder tocar nessa promessa, né? tocar com mais firmeza no Espírito, a gente precisa o quê? Buscar a palavra do Senhor, né? No princípio era o verbo é a palavra, o verbo era Deus e estava com Deus, e esse verbo também é o Espírito, Deus é o Espírito também, e a forma de a gente fazer esse Espírito fluir através de nós, crescer, nós precisamos entrar mais na palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Então, nós temos que buscar o Senhor, para que a palavra possa habitar ricamente em cada um de nós. Lembra que fala ali, o Senhor falou para os discípulos em João 14, o Espírito vai fazer você lembrar de todas as coisas que eu estou falando, né? Se a gente buscar a palavra com vigor, ruminar, imergir, orar a lei, de fato comer a palavra do Senhor, comer a palavra do Senhor como pão da vida, como pão vivo que desceu do céu, essa palavra vai habitar ricamente em cada um de nós. E à medida que nós vamos vivendo, a gente vai vivendo pelo Espírito, e o Espírito nos faz lembrar essas palavras em qualquer situação, seja no momento de pregação do Evangelho, seja no momento de serviço ao Senhor, ou até mesmo quando você está sozinho, lá no seu trabalho, ali no meio das pessoas que não têm o Senhor às vezes, né? Você ali vai ser a luz do mundo, você vai levar a luz para as pessoas, por quê? Porque essa palavra vai estar habitando ricamente cada um de nós. Então precisamos cada vez mais entrar na palavra. Deixa eu ver se eu queria para os irmãos também, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo... Isso aqui eu vou ler bastante, a partir do versículo 6. Aqui é uma exortação que Paulo fez a Timóteo, em relação à fidelidade e à diligência do ministério. Eu creio que nós devemos também receber essa demonstração para a gente que a gente possa avançar no Senhor, né? Versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 4. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Lembra que Pedro falou para desejar o genuíno leite espiritual, né? O leite limpo, o leite puro? Aqui Paulo também fala para Timóteo algo semelhante, né? Alimentando com as palavras da fé
e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então nós precisamos rejeitar as palavras que não nos levam à vida, aquelas palavras que nos trazem morte. Devemos evitar essas falações e tocar na palavra que nos leva à vida. Irmãos, a gente tem um Espírito. Se a gente invocar o Senhor e for para a palavra, a gente vai perceber aonde está a vida, irmãos. A gente vai seguir a palavra que nos traz vida, que nos traz encorajamento. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E aqui nesse versículo também eu quero abrir um parênteses, né? Ora, é para esse fim que labutamos, nos esforçando sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Outro item que a gente tem que louvar também ao Senhor é pelos irmãos que estão à nossa frente. Os irmãos ali que trabalham na palavra, elaboram a palavra, servem para que nós possamos ter uma reunião de qualidade, para que nós possamos ter palavras desfrutáveis, servem nossos filhos, nossos jovens, levam para a vida. Precisamos amar esses irmãos, orar por esses irmãos que estão à nossa frente, que estão nos encorajando a servir o Senhor, estão nos dando condições de entrar mais na palavra, irmãos. Senhor Jesus, versículo 11, ordena e ensina essas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui Paulo está falando a chegada dele, mas vamos, eu vou falar assim, um sentimento, até a vinda do Senhor, aplica-te à leitura, ao ensinamento, né, e ao ensino. Aplica-se a palavra do Senhor, aplica-se aos ensinamentos do Senhor, para que o Senhor possa nos guardar, né? Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, se a gente meditar na palavra do Senhor, se a gente buscar as escrituras do Senhor, o que acontece? O progresso vai ser manifesto a todos. Não só você vai sentir o progresso, como a igreja vai receber o progresso da tua vida espiritual. Os irmãos vão receber a graça e o avanço do Evangelho em cada um de nós, né? Olha só o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porquanto fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então, se procedemos evitando o falatório, buscando a palavra do Senhor, o genuíno leite espiritual, a gente vai guardar tanto a nós mesmos quanto aos nossos ouvintes. Lembra que o Senhor falou, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Se nós amamos o Senhor, nós guardamos a palavra do Senhor. Muitas vezes nós amamos, muitas vezes não, de fato nós amamos nossa família, no aspecto esposa, filhos, né, nós amamos. Mas muitas vezes a gente não sabe manifestar o amor. A gente acha que fazendo certas coisas vai estar ajudando, vai estar demonstrando amor. Mas quando a gente busca o Senhor, quando nós procuramos ser líderes espirituais na nossa casa, buscar a palavra, ali a gente está amando toda a nossa família. Em relação aos irmãos, quando a gente procura buscar a palavra, desfrutar da palavra do Senhor, buscar viver no Espírito, a gente está amando todos os irmãos da igreja. Se eu buscar estar no Espírito, eu estou amando cada irmão. Se os irmãos buscarem estar no Espírito, buscarem a palavra, os irmãos estão me amando. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é manifesto e Deus é amor. Se Deus é amor e o Espírito do Senhor é manifesto, a gente está o quê? Expressando o amor do Senhor. Para terminar, irmãos, quero ler só mais um versículo, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 13, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Amém? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, vamos manter o padrão das sãs palavras,
né, que ouvimos pela fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guardar o depósito que temos recebido mediante o quê? O Espírito Santo. Amém? Senhor Jesus, então, irmãos, esse era o encargo da mensagem dessa noite, mostrar que o Espírito, ele é manifestado de várias formas ali na Bíblia, né, em vários aspectos, mas que hoje a gente tem o Espírito, que é esse Espírito processado após a morte e ressurreição do Senhor, que tem ali todos os seus atributos e que está dentro de cada um de nós. E todos esses atributos que estavam no Senhor ali, no seu viver humano, nós podemos desfrutar e executar quando estamos no Espírito. Amém? E para que a gente possa tocar nesse Espírito e fazer com que essa vida espiritual cresça em cada um de nós, nós precisamos nos alimentar com o genuíno leite espiritual, com a genuína palavra de Deus. E precisamos o quê? Nos alimentar. Não é só memorizar, e sim tomar como alimento. Tornar essa palavra constituição de cada um de nós, para que a gente possa crescer em vida e amadurecer. Amém? Jesus é o Senhor.